Bob Esponja é feliz. E isso não é uma opinião, é quase uma lei do universo desse desenho. Ele acorda feliz, trabalha feliz, dorme feliz. A alegria dele é tão constante e tão intensa que às vezes parece menos uma característica e mais uma força da natureza. Mas e se ele parasse? E se alguém convencesse o Bob Esponja de que ser ele mesmo é errado? E ele acreditasse? É exatamente isso que acontece no episódio Não É Normal. E o resultado é um dos episódios mais estranhos e mais honestos que Bob Esponja já fez. O episódio começa com Bob irritando o Lula Molusco. Só que dessa vez, o Lula Molusco dá um baita sermão nele, falando que o Bob devia tentar ser alguém normal. Existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas normais e tem você. Mesmo? Mesmo! Você devia começar a agir um pouquinho mais normal! E o Bob, pela primeira vez, fica pensativo sobre o que o Lula disse e decide tentar ser normal. Ele pega um DVD de como ser normal, e nesse DVD, basicamente um apresentador mostra um trabalhador comum, tendo uma vida comum e sendo genérico todo o tempo. E isso seria a aula de como ser normal. Aqui eu quero abrir um parênteses. No DVD mostra um carinha trabalhando nesses escritórios o dia todo, sempre sorrindo e dizendo coisas genéricas. E me lembra muito aquele curta dos ratos num loop de trabalho, só que de uma maneira mais bonitinha, digamos assim. Mas bom, o Bob decide aderir a esse novo estilo, e no dia seguinte, ele já está sem fazer piadas, sem gritar e muito menos sem irritar o Lula Molusco. Inclusive, ele arrumou um jeito de automatizar a grelha, meio que imprimindo os hambúrgueres através do computador, o que óbvio que deixa o seu siriguejo muito contente por ser mais rápido, prático e lucrativo. Pedido, um hambúrguer de siri. Uau, eu só preciso isso hoje em dia. Pode fazer mais? Minha nossa, é como imprimir dinheiro. Mas o Lula Molusco começa a gostar desse novo estilo do Bob Esponja. Inclusive, ele começa a sorrir cada vez mais durante o episódio, pois a única razão para a raiva dele, aparentemente, era a alegria do Bob. E agora que ele é normal, entre aspas, tudo está ótimo. O ponto é que o Bob começa a ficar cada vez mais genérico. Ele perde seus buracos e manchas, fica todo liso e, inclusive, seus dentes ficam normais. Ele perde todos os traços que faziam dele o Bob Esponja calça quadrada. Sabe uma coisa engraçada, Lula Molusco? Aparei as arestas da minha personalidade e o resto acompanhou. Agora sou perfeitamente normal. Aqui é uma pequena sátira ao estilo de vida de muitos trabalhadores comuns. Ficar na frente do computador das 8 às 6 da tarde, sempre sorrir como se estivesse tudo bem e agir cada vez mais neutro na tentativa de parecer normal. O Bob perdeu tantos traços originais dele que agora os hambúrgueres são literalmente folhas impressas no formato do hambúrguer de siri. Outra sátira com o fato dele não ter características especiais, digamos assim. O que está fazendo agora? Espera que os clientes comam isso? E agora, por sua causa, estão indo embora em barcos. Vai ver que a tinta acabou. Não, rapaz, você não está entendendo. Não pode fazer hambúrguer com papel e tinta. Tem que pôr o seu coração nisso, rapaz. O Bob sempre amou fazer hambúrguer de siri, mas quando ele tentou ser normal, parou de colocar o maior tempero na comida, o amor. Não é à toa que as avós falam isso quando a gente pergunta o que ela colocou na comida. O amor é o melhor tempero, porque quando se faz uma comida com amor, o resultado sai muito melhor do que o esperado. E nesse caso, o Bob estava fazendo tudo tão no automático, de forma simbólica, que a comida era genérica. Perdeu a qualidade que tanto tinha no restaurante, fazendo os clientes irem embora insatisfeitos. Nessa hora, que o bolso apertou, o siriguejo manda o Bob embora e diz para ele voltar somente quando voltar a ser como era. E a essa altura, o Bob ficou tão normal que até sua casa deixou de ser um abacaxi. O que será que deu no Bob Esponja? E o que é aquilo ali? De quem é essa casa? Olá, como vai? Ele não quer mais caçar água-viva com o Patrick, e sim fazer compras no shopping, já que é normal. Vamos fazer uma coisa normal, como compras no shopping. E ainda por cima vai tomar chá com o Lula Molusco, coisa que nunca vimos acontecer no desenho. Lá ele fala sobre como a aparência do Lula era desproporcional, o que emburrece ele e ele chuta o Bob pra fora. O Bob ficou tão insuportável por não ter mais personalidade, que agora ele quer voltar a ser como era, só que ele não consegue. Seus hábitos já foram embora e só sobrou uma casca vazia. E ele pede ajuda pro Patrick, e depois de uma série de coisas malucas, ele volta a ser como era. Mas o detalhe é que ele só volta a ser como era depois de ver o Lula Molusco nesse estado. Oi. Como vai? Bob Esponja!
Esponja, você voltou a ficar quadrado! Ele também virou alguém normal, o que assustou o Bob Esponja de ver alguém tão genérico. O que esse episódio faz é mostrar que a personalidade não é só uma estética. Não é só os dentes separados, os buracos e a casa de abacaxi que fazem do Bob quem ele é. É o conjunto de tudo. Seus hábitos, manias, a forma como ele trata as pessoas, o cuidado que ele coloca em cada coisa que faz. Quando o Bob tentou ser normal, ele não perdeu só a aparência, ele perdeu o motivo pelo qual as coisas que ele fazia importavam. O hambúrguer de siri não era bom só pela receita, era bom porque ele colocava algo naquilo que nenhuma impressora conseguia replicar. E quando isso deixou de existir, ninguém ficou satisfeito. Nem o seu siriguejo, que achou que ia lucrar mais, nem o Lula, que achou que ia ser mais feliz assim. E a parte mais interessante do episódio é que o Lula foi o responsável por tudo isso. Foi o sermão dele que convenceu o Bob a mudar. E foi ver o Lula se tornando a mesma coisa que ele que fez o Bob querer voltar. Porque o Lula molusco sem personalidade é assustador. E o Bob precisou ver isso de fora para entender o que tinha feito consigo mesmo. Tem algo que eu gosto muito nesse episódio e na mensagem que ele passa. Porque a pressão para ser normal, para se encaixar, para diminuir as características que fazem você diferente, ela quase sempre vem de alguém que acha que você vai ser melhor assim. Mais fácil de conviver, mais produtivo, mais normal. E às vezes você até acredita nisso e vai se ajustando, cortando os cantos e ficando cada vez mais liso, como o Bob Esponja. Até que em algum momento você se olha no espelho e nem reconhece quem tá lá. É como se você tentasse aparar galhos da sua personalidade, até sobrar só uma árvore seca. O Bob Esponja ficou tão normal que virou alguém insuportável. E não porque fez coisas bobas, mas porque justamente não tinha nada de interessante. E a solução nem foi aprender a ser normal do jeito certo, foi simplesmente voltar a ser ele mesmo, com todos os seus defeitos, sua intensidade e a alegria que incomoda o Lula Molusco desde o primeiro episódio. Porque algumas pessoas são especiais exatamente por não serem normais. E tentar mudar isso não faz ninguém feliz. Nem você, nem as pessoas ao redor. E essa lição, meus amigos, veio de um episódio de Bob Esponja. E se você quer um vídeo específico de Bob Esponja, comenta aí. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e tchau! Thank you.